Então abra o seu coração, tenha uma expectativa a respeito da palavra do Senhor. Hoje eu quero ministrar algo que desafia você à mudança. Então que você tenha o seu coração aberto, os seus ouvidos abertos, para que a gente possa buscar juntos transformação. Porque a gente cresce é quando a gente busca o desafio, quando a gente se coloca diante do desafio. Quando as coisas estão muito calmas, não é bom sinal. É sinal de que nós estamos relaxados, preguiçosos, e isso não agrada a Deus. Amém? Então, para colocar, essa ministração está sendo gravada, e nós colocamos aí títulos nas ministrações, eu coloquei aqui o poder da nossa boca. Então, para você que está assistindo também pela nossa TV, o poder da nossa boca. E eu queria convidar você a ler comigo. Eu gosto que a gente leia juntos a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, seja no iPad, no iPhone, ou ela em papel, ou se você não tem, divida com alguém que está do seu lado e tem. Vamos ler junto Gênesis, capítulo 9, versículos 18 a 29. Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus. Gênesis 9, 18 a 29. Amém? Primeiro livro, não é facinho de encontrar. Diz assim: E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a lavrar a terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Cão, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Rapaz, eu não queria viver tanto assim não. Eu estou mais para Senhor venha, não é? Porque aos 50 já tem um monte de coisa rangendo aqui, doendo. Então eu imagino que aos 900 e tantos a coisa vai ficar bem ruim. Melhor não. Melhor não esticar tanto, porque vou incomodar os outros. Mas traduzindo um pouquinho esse texto aqui, eu não sei quantos já tinham lido mais de uma vez, ou uma vez pelo menos. Ele é um texto interessante, porque aqui nós vemos que Noé ele faz algo que talvez não seja muito bíblico, né, de se citar. Talvez não seja muito religioso o que Noé faz aqui. Mas duas coisas ele implanta. Primeiro, ele vai lavrar a terra. Isso depois do dilúvio. Ele está plantando ali pela primeira vez algumas coisas, porque imagino tudo tenha ficado destruído pelo alagamento. E não restaram coisas sobre a terra, então ele está ali reconstruindo. Ele devia ter uma boa noção de alquimia. Eu não entendo de fazer vinho, mas o nosso apóstolo Ares pode nos ensinar, né? Ele fazia com o avô dele, eu ouço essa história há algum tempo, pisar nos lagares e tudo isso. Então eu não sei como faz o vinho. Eu sei beber o vinho, mas como faz o vinho eu não sei. De modo que aqui Noé, ele entendia de alquimia, ele preparou um vinho com a uva que ele plantou e ele bebeu. Só que, ao que parece, ele bebeu um pouquinho demais. Ele bebeu além da conta, né? Ele não bebeu a ponto de ter proveito daquilo que ele plantou e do que ele mesmo preparou. Ele foi além da conta e ficou mal. Mas parece que ele teve uma atitude pelo menos louvável de não incomodar ninguém. Seguiu reto para a tenda dele. Lá ele teve um ciricutico, arrancou a roupa, ficou peladão e caiu duro. Já viram o cara bêbado, não? O bêbado, quando ele está bom, que ele não incomoda, ele cai duro. Pum, acabou. Apaga. Esse pelo menos não incomoda ninguém. Fica numa boa. Fica lá apagadão. E o cara arrancou a roupa, ficou pelado. Não me pergunte por quê, mas ele fez isso. E dormiu. Acontece que um dos filhos, vendo o pai daquele jeito,
certamente ele deve ter enxergado como Noé chegou até a tenda, meio cambaleando, meio ruinzinho e tal. Foi atrás curioso para saber o que estava acontecendo, o que ia se dar. E quando ele abriu a tenda, ele se deparou com o pai nu. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa experiência, eu graças a Deus nunca tive. Mas deve ser um negócio estranho, né? Você entrar no quarto, encontrar o teu pai lá peladão, meio babando, largadão, assim, bêbado, largado de álcool. E ele olhou para aquilo e saiu. Imediatamente, ele encontrou os 2 irmãos e foi lá contar para eles o que ele tinha visto. Contar, olha, papai bebeu demais, ele plantou vinho, fez vinho e tal, plantou uva, fez o vinho, tomou vinho demais e foi lá, ó, ficou borracho, o cara está super mal, arrancou a roupa, ficou pelado e dormiu, apagou. Os 2 irmãos escutaram aquilo, eles tinham 2 atitudes. Ou eles podiam dar ouvidos e continuar a conversa, e certamente ia virar uma pequena rebelião, ou um pequeno entrave de família. E isso ia criar um desconforto geral. Mas, felizmente, nós lemos juntos aqui que 2 deles tiveram um discernimento diferente. Eles pegaram nada menos que uma capa, que significa autoridade, e colocaram essa capa sobre os próprios ombros, virados de costas, e arriscaram tropeçar, mas foram eles lá de costas entrar onde o pai estava largado, nu, alcoolizado, e cobriram a nudez do seu pai. A Bíblia diz aqui que eles cobriram de forma que a nudez não pôde ser vista. Eles entraram de costas e saíram de frente e seguiram adiante, deixaram passar. Meu pai, quando eu era mais jovem, ele dizia que eu vivia entrando em casa de costas, porque ele não sabia nunca se eu estava saindo ou se eu estava entrando. Eu saía tanto que eu estava sempre de costas. Eu imagino como é que funciona esse negócio aqui. Mas essa palavra é interessante pelo seguinte, eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, há 3 anos, né? Nós estávamos em Punta Cana, eu levei para passar o Réveillon, estávamos eu, Ricardo, Felipe, com Gabriela e Renata. Eu e minha família completa, com as futuras noras, né? Uma que já se tornará agora dia 30 de novembro, e uma que está a caminho de. Então, estávamos os 6 juntos. E eu lembro que numa manhã, nós estávamos fazendo junto um devocional lá na praia, antes de aproveitar o dia, e juntamos todos no nosso quarto, e a Mari compartilhou conosco esse texto. E nós meditamos e ali surgiu esse interesse, isso, aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. E para nós foi algo assim muito bom, porque nós passamos a limpo um monte de coisas. Aquele dia foi um dia que a gente passou a limpo assim, entre nós. Foi muito bacana porque foi de uma forma geral. As noras com as noras, as noras com os cunhados e os cunhados com as noras e sogros, e foi uma coisa familiar. Nós passamos a limpo as coisas. E é por isso que eu quero, com a mesma unção, com a mesma liberdade, falar com vocês que também são minha família, em Cristo Jesus, a respeito desse texto, e incentivar vocês também a passarem a limpo um monte de coisas que esse texto nos ensina. Amém? Então eu sei que hoje em dia essa cena é um pouco mais comum, ou menos incomum, do que era naquela época, do que já foi um dia. Com o passar do tempo, a gente até brinca com essa história de bebedeira. Você vê, não raras vezes, televisão. Outro dia eu vi um rapaz que bebeu tanto que ele dormiu no volante do carro e tiveram que quebrar o vidro para tirar ele de dentro. Porque batiam no vidro e ele não ouvia. Ele estava tão bêbado, que ele apagou na direção, por sorte, no farol, no semáforo que estava lá vermelho, e ele ficou lá parado, tiveram que quebrar o vidro do carro, porque o cara apagou. E quando acordaram que chacoalhou, o pior foi que ele ligou o carro, engatou primeiro e sumiu. Então a cena não é uma cena assim lá muito incomum, acontece com mais frequência do que nós gostaríamos, mas de fato acontece. Mas a questão aqui não é a bebedeira em si, não é a questão da bebedeira ou do quanto de álcool Noé ingeriu e com isso o que ele fez. Mas o fato que eu quero levantar aqui é quantos desrespeitos, e são muitos, preste atenção, desrespeitos que têm sido cometidos em situações até muito menos vexatórias do que essa, muito menos expositivas do que essa que Noé passou, e em nome de uma suposta liberdade de expressão. Até porque hoje é moderno as pessoas expressarem o que pensam. A educação moderna ensina as criancinhas que elas podem dizer e devem dizer livremente o que elas pensam. E elas viram para as pessoas, e não importa se elas são mais velhas, se não são mais velhas,
o que elas são ou representam na vida delas, elas dizem o que elas pensam. E eu vejo que muitas pessoas, comportando-se como criancinhas, têm olhado para essas pessoas mais velhas, pessoas que têm posição de autoridade, que têm anos de vida a mais do que outras, e que já passaram por determinadas coisas, serem afrontadas, serem colocadas em situações difíceis, simplesmente porque as pessoas resolvem falar, abrir a sua boca. E a coisa está tão feia, que momentos como esse são tranquilamente hoje encarados de forma invertida. Se a gente fosse perguntar e fazer uma enquete, eu tenho certeza que muita gente diria, facilmente, julgando, que quem estava errado era Noé. Cão não fez nada demais, quem bebeu foi Noé. Quem deu o escândalo e se pôs nu e se estabacou pelo chão foi Noé. O que Cão fez? Ele foi lá somente comentar com os seus irmãos esse fato. Não fez nada demais. Por que Noé foi tão pesado com esse filho? Se hoje nós fizéssemos algo aqui, eu tenho convicção de que o apoio seria para Cão e o juízo para Noé. Mas aí é que eu digo que nós estamos muito mais inclinados a descobrir do que a cobrir. Eu e você, nós temos algo incrível com relação a descobrir. E descobrir no sentido múltiplo. Porque a gente ama descobrir coisas novas. E descobrir coisas novas a respeito uns dos outros, não é? Eu não sei como é que alguns chamam isso, mas eu sou meio direto e eu costumo chamar isso de fofoca. Você conhece algum outro nome, não? Hã? Abastecer-se de informação alheia para divulgação comunitária. Como é o nome disso? Rádio Peão, fofoca. Isso, rádio crente. Temos muitos nomes. No fundo, fofoca. É fofoca. E o que Cão foi fazer aqui foi uma boa de uma fofoca. Ele deve ter chegado e cutucado os dois irmãos. Você viu o papai? Ele vive falando, dizendo, acontecendo, olha lá. Pegou o vinho, pegou a uva, fez o vinho, encheu a cara e caiu duro. E pior, está lá peladão, arrancou a túnica e está peladão, esticado lá. Expôs o pai para os irmãos. E só para começar, eu tenho no meu coração, e nós discutimos isso juntos, isso se dá em razão do nosso conceito de autoridade. Ele está completamente distorcido. No mínimo, perdeu-se a referência. Hoje, eu não vejo nem sequer os mais jovens respeitar os mais velhos. Raramente você vê um mais jovem se levantar para dar lugar a um mais velho. Raramente você vê um jovem abrir a porta para que o mais velho passe primeiro. Raramente um mais jovem para escutar um mais velho. Até porque o mais velho é velho. E velho... Não pensem vocês, que vocês estão olhando para mim, que é só na casa de vocês que isso acontece. Na minha também. Eu canso de dizer para os meus filhos isso sempre. Essa semana aconteceu várias vezes. Então os dois olhando com cara de interrogação. Mas várias vezes. Teve um que está rindo porque chegou a dizer para mim, você julga, você está julgando. Caiu do cavalo. Eu não vou nem dizer por quê, mas caiu do cavalo. Porque eu tenho 50 e ele não tem. Porque eu sou o pai e ele não é. E segundo o que nós ouvimos ontem, do apóstolo e dos homens que estavam numa reunião onde nós estivemos ontem, nós homens temos que exercer o nosso papel, porque quem não governa bem a sua casa não vai governar bem mais nada. E muito menos vai poder se colocar no papel de colocar a palavra de Deus aqui na igreja. Então, fazendo uso da minha autoridade, eu digo para os caras, meu amigo, quando vocês aproveitarem o que eu tenho para dizer, infelizmente, eu não vou estar presente. Infelizmente para vocês, porque para mim eu vou estar na glória. Aleluia. Eu também. Amém. Então, eles ouvem em parte, porque em parte interessa, em parte. Eu sou velho, afinal eles são mais, descolados. Isso acontece de forma geral.
O significado de cobertura, de paternidade, intimidade, privacidade, acabou na sociedade. Isso não existe mais. Eu não sei, eu não tenho. Eu sei alguns que têm, e desculpe, eu não quero aqui condenar ninguém a esse respeito. Eu sou meio antipático a isso. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Face coisa nenhuma, nem... Eu tenho o meu e-mail e ponto. Eu tenho um pessoal, um comercial e fim de papo. E não tenho mesmo. Tá? Fim. Porque as pessoas se expõem de uma forma tremenda através dessas coisas e fazem disso aqui uma bandeira, um terror. E falam. Então, por princípio, sem comunicação nesse sentido, eu prefiro que as pessoas ainda conversem, olhando umas para as outras, como nós estamos fazendo aqui, porque eu acho que isso é coisa de família, isso é coisa de gente que tem interesse uma pela outra. Porque senão a gente usa o telefone e fala o que tem para dizer sem olhar e ponto, né? Fica mais fácil, mais tranquilo. E não sei se você percebeu, é muito mais fácil você fazer fofoquinha e lançar fofoquinha numa mensagem, quando você não vê, lançar no ar para que os outros façam, do que você olhar na cara de alguém e dizer, né? Eu lembro que muitas vezes, alguém vem me dizer, pastor, você tem que falar com fulano, porque fulano tem dito isso. Você precisa interceder e falar com ele. Eu digo, eu? Querido, vamos fazer o seguinte, vou pegar o telefone e vou ligar para ele agora dizer que está me colocando isso, para que vocês possam se acertar, ok? Nunca ficou um para o telefonema. Nunca. Por que será? O que será que acontece que esvazia de repente essa vontade de falar a respeito do outro? O segundo ponto é que nós estamos nos tornando exigentes juízes. Nós não somos só mais juízes. Nós somos juízes exigentes. E cada dia mais. E além de tudo, nós temos também nos apressado em decretar a condenação e a pena antes mesmo da apresentação do mérito. Traduzindo, independentemente de saber o que aconteceu de fato, a gente já sai julgando e condenando e proferindo a sentença. Estou falando alguma coisa estranha, não? Porque eu estou achando vocês assim um pouco apagados. Está estranho o assunto, não? Hã? Não? Acho que não, né? Eu penso que não sei. Talvez tenha sido só na minha família essa discussão. Talvez aqui nessa família maior nós estejamos num outro ponto. E o terceiro ponto é que as nossas vozes, eu coloquei dessa forma para eles, está mais para lamentações do que para cantares. Vocês conhecem os 2 livros da Bíblia, não? Se não conhecem, leiam. Mas hoje em dia nós andamos muito mais para lamentações do que para cantares. A nossa síndrome é a síndrome do Hard, lembra do Hard? Ó vida, ó céus, ó isso, ó aquilo, ó o outro, ó fulano, ó ciclano, ó o pastor, ó o louvor, ó não sei o quê. Está gravando, né? Perdão. Eu pedi perdão para o pastor, para o nosso apóstolo, antes de começar. Eu falei para ele ontem, pastor, a coisa não é muito suave. Mas alguém tem que dizer, eis-me aqui. Amém? E o pior ainda, na minha opinião, é que nós estamos praticando isso entre nós. No âmbito da igreja, em família. Nós estamos fazendo fofoca. E comentários torpes, ou qualquer outro nome que você queira, dentro da igreja, na nossa família. Para nós foi um testemunho importante a gente saber que, apesar de tudo aquilo que a gente convive juntos, e nós convivemos muito juntos, né? Nós 6, nós estamos muito juntos. A gente tem o hábito de estar juntos para várias coisas, para orar, para conversar, para comer, para passear, para ir na praia, a gente anda bastante junto. Nós somos próximos. E eu sempre procurei trazer próximos também, as namoradas, que algumas hoje, uma já é noiva e tal, para que a gente fosse realmente unido e tivesse uma boa convivência, uma convivência de Deus entre nós. E eu vi que quando a gente olhou para esse fato, a gente atentou para esse texto, nós tínhamos muitas coisas ainda a serem conversadas. Foi impressionante como ainda surgiram espontaneamente assuntos de coisas que estavam ditas, mas não tinham sido faladas.
que estavam ditas, mas não tinham sido conversadas, uns para com os outros, olho no olho, para acertar, para deixar o negócio em ordem. Eu me lembro que, um pouco antes, nós tínhamos tido até um mal-estar um dia antes. De repente a coisa clareou, que foi uma bênção. Nós tínhamos um final de ano espetacular. Fizemos o nosso ano novo, né? Em horários diversos, porque eram muitos países presentes no jantar, e em cada horário de ano novo um comemorava o seu lá. E o nosso foi, sei lá, num horário bem diferente. Estouramos os nossos brinquedinhos lá e nos alegramos, mas muito mais pelo que Deus tinha feito na nossa vida, por aquilo que a gente foi ministrado. Então, eu não sei se vocês já repararam, mas nós temos sido muito incentivados, e porque eu falei no Orkut, no Facebook, whatever, porque a mídia de forma geral, não só essa, mas toda a mídia de forma geral, eles têm nos ajudado bastante a nos tornar juízes, a julgar. Se você assistir noticiário, assistir televisão para mim está ficando bem resumido. Meu negócio, às vezes fica brava a Mari comigo, porque eu vejo esporte, fora de esporte eu vejo History, ou vejo National Geographic, coisas desse tipo. São programas assim bem... Não é por nada não, é porque quando você põe noticiário para saber notícia, é impressionante como a gente vê a deterioração da sociedade repetida diversas vezes, em todos os canais. E em todas elas, ultimamente nós temos tido alguns casos super cabeludos, né? Assassinatos aí, terríveis, coisas praticadas uns contra os outros, assim, inimagináveis. Mas reparem que, independentemente dessas pessoas terem ou não culpa de fato, a mídia fez com que a gente levasse a juízo e condenasse, tanto que alguns deles, juridicamente, estão presos, mas de forma inconstitucional. Porque a mídia julgou, levou em consideração a opinião de todos, o falatório e a conversa, e em nome de vender a audiência, condenaram as pessoas. Tem gente presa antes do mérito formado. Agora, se isso acontece na TV, também acontece com a gente. Quantas e quantas vezes, falando de forma honesta, não fale para a pessoa que está ao seu lado não, fale para você mesmo. Quantas vezes alguém, aqui, não longe não, aqui mesmo, nesse ambiente, já te disse, ou você ouviu a respeito de alguma coisa que caiu muito mal no seu coração, e você imediatamente, ao invés de conversar com essa pessoa, foi lá e falou com outros 2 irmãos, e formaram juízo a respeito, e condenaram e execraram. Quem já fez isso? Tenho companhia? Amém. O apóstolo levantou, está de olho aqui. A coisa é feia. A coisa é bom admitir, porque é assim que a gente vai encontrar a oportunidade de mudar. Você vem para Jesus por quê? Porque eu estava andando para um lado e de repente, bum, bati na parede. Ele disse, esse caminho não vai, eu tenho que encontrar um outro caminho. E aí eu dei 180 graus e caminhei de volta em direção a Jesus. Aqui é a mesma coisa. Se a gente não tiver um encontro com essa situação, a gente vai continuar falando, e somente entre irmãos nós vamos continuar falando e depois vai pedir oração. Não vai ter nada resolvido numa oração dessa. Não vai. Nós precisamos aprender a ter uns com os outros. E não a estarmos assinando uma condenação simplesmente porque a gente ouviu algo a respeito. Eu não sei se vocês já imaginaram, mas Jesus, Ele morreu pela minha e pela sua transgressão e de forma incondicional. Ele fez isso e usou para nós como uma medida que as nossas faltas e as nossas transgressões foram todas anuladas. Eu e você temos todas as nossas faltas zeradas pelo sangue de Cristo na minha vida e na sua vida. E com esta medida que Ele usou sobre nós, nós devemos aplicar ela sobre os nossos irmãos, sobre a pessoa que está ao seu lado. A mesma medida de Cristo. Porque se você hoje usar a medida do juízo para com o teu irmão,
com esta mesma medida você vai ser julgado. É o que a palavra de Deus diz. Não há outra forma. Se você usar juízo, você vai clamar por juízo sobre a sua vida. Se você olhar para alguém, condenando esse alguém por aquilo que ele fala ou pelo que ele faz, certamente você está se arriscando a sofrer as mesmas consequências. Por mais dolorido que seja ouvir isso, nós temos que entender que Cristo Jesus morreu. E quando ele morreu, ele não disse: olha, seu Arthur, se o senhor me garantir que o senhor vai fazer valer esse sacrifício que eu vou ter, eu vou lá e morro, tá bom? Olha, Arles, se você me garantir que você vai aceitar esse meu sofrimento, esse meu derramar de sangue, todas essas coisas pelas quais eu vou passar, eu vou seguir em frente, tá bom? Foi isso que ele fez? Não. Sem garantia nenhuma, ele entregou a minha vida, a vida dele pela minha vida e pela sua vida. E aí todas as nossas transgressões foram anuladas. Tudo se fez novo. Mas tem gente que acha que é mais do que o outro. Aliás, tem gente que acha não. Tem jurisprudência a respeito. Tem quem tenha certeza. Certeza. Ah, eu não faço. Mas o texto é bem claro. O incentivo é a importância da prática, e é prática, vou repetir, prática de cobrir e não de descobrir. Eu não sei se todos se lembram, mas o amor encobre a multidão de pecados. Está escrito num compêndio de livros, aí são 66 deles. Em algum lugar lá no meio você vai encontrar isso escrito. Procure, leia que você vai encontrar. É o amor. E é ele que nos faz cobrir. E, por favor, não confundam cobrir com acobertar, esconder, disfarçar, botar debaixo do tapete. Sabe aquela varrida boa na sala? Varre, 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 e depois, não sabendo o que fazer com a sujeira, levanta o tapetinho persa e varre para debaixo. É um persão bonito, você vai olhar para ele, mas não vai olhar para a sujeira. Então, não confundam também o amor de Deus, o amor ágape, que encobre os nossos pecados, com o nosso amor humano. Porque senão a coisa não vai funcionar mesmo. Tenha certeza disso. Mas é fato que descobrir é mais interessante e mais estimulante. As pessoas amam, né? Descobrir uma novidade, algo novo para poder contar, para poder compartilhar. Não é? Compartilhar fica bonito. Compartilhar com os outros. Mas será talvez porque fazer isso, levantar a poeira alheia, é uma forma de desviar a atenção da nossa própria sujeira? Agora ficou feio de uma vez, né? Agora eu vou ser expulso. Mas vocês já repararam isso, não? Agora ninguém falou, fala Jeová, ninguém disse nesse momento, né? Mas vocês já pensaram que a gente gosta de levantar a poeira do outro para disfarçar a atenção sobre a gente, não? Eu levanto o que está acontecendo ali, de forma que assim não olham para mim e eu passo batido na situação. Olha o passarinho, pum. Perdeu. Tem gente que gosta muito de ser brando e complacente consigo mesmo, com as próprias transgressões. Quando eu faço, tudo bem. Mas quando o outro faz, eu sou extremamente rigoroso. O menor detalhe me faz perceber, apontar o dedo e comentar a respeito. As faltas alheias, né? Essas são realmente muito interessantes. E há um tal de, comigo não, imagina, Deus me entende, esse é um demônio. Já ouviu falar, demônio, Deus me entende? Tem que fazer libertação com a Deus. Demônio do Deus me entende, Deus me conhece, e Ele conhece mesmo, viu? Tá? Conhece mesmo. Eu não sou uma pessoa má. Quem já disse isso? Eu não sou uma pessoa má, Senhor. Eu não sou uma pessoa má.
Senhor, você não está vendo? Pior é o fulano, ele faz coisa muito pior do que eu, o Senhor está caindo de pau em cima de mim. Quem nunca disse isso? Quem nunca foi criancinha que dizia, ah não, mas o meu irmão foi quem fez, imagina, ele bateu o carro e você vem brigar comigo porque eu cheguei atrasado? Vamos descobrindo, né? Agora, se você acha que você não faz nada errado, agora vai. Quem aqui tem carro? Levanta a mãozinha, quem tem um carrinho. Amém, glória a Deus. Novinho, em nome de Jesus. Amém. Quem tem carro e já parou na zona azul? Levanta a outra mãozinha. Eu já usei cartão de zona azul, um monte. Você já usou? Se eu perguntasse hoje aqui, quantos já adulteraram? Pesou, hein? Agora pesou. Você é pastora, não vale, você vai logo confessar o seu pecado, amém, glória a Deus, você é curado em nome de Jesus. Mas se falar em adulterar, o nego vai dizer, hã? Esse é danado. Você chega na zona azul, vai parar o carro, olha de um lado, olha do outro, a mulherzinha foi dar uma volta no quarteirão, eu olho no relógio, são 10h32. Eu ponho 10h30 ou 10h35, olha, você é mais precioso, mas quem sabe 10h45? A ideia é melhor, vai demorar para dar uma volta no quarteirão mesmo. E 10h45. Adulterou ou não adulterou? Ou zona azul não vale? Não vale? Lá vai outra. Quantas vezes ligaram para a sua casa, te procurando, e você virou, Felipe, diga que eu não estou. É fulano? Não. Estou no chuveiro. Estou comendo. Sinalzinho, que é para não ouvir o seu pensamento. Você podia simplesmente responder, agora eu não posso atender. Ponto. Mas não. Tem que ter uma mentirinha santa junto. Está tomando banho, fulano. Ele está comendo, agora não pode. É fácil ver os outros, mas fica mais difícil quando a gente olha para nós mesmos, né? Pois é, mas infelizmente a coisa vai bem além disso. Vai muito além disso. Nós estamos abrindo a nossa boca para falar e destruir com palavras de juízo e condenação um monte de gente. Um monte de gente. Nós temos destruído, desconstruído, e isso tem acontecido, creiam, dentro de casa. Assim como o cão foi com os seus irmãos contra o seu pai, dentro de casa, nós temos feito também. Muitas vezes. Eu não vou nem perguntar quantas vezes você abriu a sua boca para comentar a respeito do apóstolo, porque senão vai ter a fila do perdão aqui no final do culto. E não me diga que não, porque eu, felizmente, limpei o meu em perdão, mas também fiz e bem feito. Ou não? Então eu posso falar. É público e notório, não tem nada para esconder de ninguém. E a gente vai fazendo isso, tranquilo, sem se lembrar ou lembrar-se de que ele é um telhadinho sobre a sua vida. Nós, pastores da igreja, somos telhadinhos sobre a sua vida. E se você dá tirinho no telhado, você já reparou o que acontece? Não. O dia que chove, cai chuva. Você já experimentou comer debaixo de uma laje vazando? Tem um pedreiro fazendo reforma em casa essa semana, ele está me descrevendo que a dele... Seu cara, eu tenho que deixar aqui a obra, aqui, vou 5 dias em casa, senão a mulher me matar, porque nós estamos comendo a laje, eu bati a laje em casa meio com pressa, e quando a gente come, pinga na cabeça. E eu fiquei pensando, e você comer um arroz com feijão, pingando água na sua cabeça, deve ser um negócio horroroso. Isso é a mesma coisa que acontece quando você atira para o alto, na sua cobertura, quando você sai falando e proferindo palavras de comentário, claro que de boa intenção,
de nobre desejo, imbuído do melhor. Até porque quem ficou não foi ele, não fui eu. O peladão é o apóstolo, não sou eu. Foi ele que bebeu. E ainda vocês vão cair de pau em mim? Eu estou só comentando com você. Há mera semelhança com a realidade ou não? Eu acho que o povo não gostou muito do que eu vim falar hoje aqui não, né? Nós tomamos gosto em descobrir os erros e as falhas alheias e em divulgá-las entre irmãos. Falamos a respeito de autoridade constituída por Deus sobre as nossas vidas, sem nenhuma cerimônia, sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência. E isso não é só com relação ao apóstolo, aos pastores da igreja, a um líder que ministra a sua vida, a de repente alguém que está te discipulando. Ou quem sabe, o seu patrão, chefe, sócio, professor, sei lá. Presidente da República, sem dúvida nenhuma. Certamente, pai e mãe. Quer dar um jeito na sua vida? Isso, mate a cobertura. Melhor vai ficar. Perfeito. Será que só existem descendentes de Cão? A passagem diz isso. Os filhos de Cão foram amaldiçoados. Malditos. Enquanto os de Sem e Jafé foram abençoados. E a passagem diz que todos, e todos em grego, hebraico, aramaico, em inglês, significa todos. Somos descendentes desses três. Tem os de Cão e tem os de Sem e Jafé. De que descendência você quer fazer parte? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Cobrir, gente, é uma arte. Arte. Sem e Jafé, eles entenderam isso. Cobrir é uma arte. Eles se esmeraram para fazer. Não foi de qualquer jeito, eles pegaram qualquer coisa. Folha de bananeira, um monte de pano, de trapo. Eles não cobriram o pai com qualquer coisa. Detalhadamente é descrito que eles pegaram uma capa, os dois, colocaram sobre os ombros. Descreve que eles vão caminhando de costas para não ver e cobrem de forma que a nudez ficou coberta, completamente coberta, com uma capa de autoridade sobre aquele que estava pelado e bêbado. Cobrir é uma arte. Não é uma coisa que a gente vai fazendo de qualquer jeito, não. Com qualquer coisa. Nós temos que mudar totalmente o nosso modo natural para que isso ocorra e para colocar em prática. Eu e você, nós temos que aprender a fazer as coisas como Deus, com excelência. Deus não faz menos do que excelência. Se você faz com esmero, se você faz com cuidado para você mesmo, para Deus tem que fazer com excelência, nada menos que excelência. De modo que se você vai cobrir, e você vai cobrir com amor e amor de Deus, faça isso com excelência. Não faça de qualquer jeito. Não vai resolver nada. É igual aquele cobertor curtinho no inverno. Você cobre o pé, descobre a cabeça, você puxa para a cabeça, descobre o pé, já tentou? Não cobre por inteiro nunca. E o primeiro passo é admitir. Se eu não admitir que eu preciso mudar, e mudar urgentemente, que vamos combinar, o discursinho de hoje é daqueles duro. O chefe fez um desses e 200 e não sei quantos se mandaram. Aí ele vira não satisfeito com a conversa, vira para os 12 que sobraram e fala assim, olha, se para vocês não está bom também, a porta é a mesma.
De modo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos queridos, amados. Profeta é assim mesmo. Se vocês estão pensando que eu vim aqui para trazer desconforto para a sua vida, é verdade. É verdade. A função é essa. É sacudir, mexer. E sabe por quê? Conforto, ele traz acomodação, preguiça, medo de mudança, falta de disposição para botar a mão na obra, a mão na massa. A gente vai ficando preguiçoso. Para que cobrir? Vamos descobrir que é mais fácil. É só. Agora cobrir dá trabalho. Eu tenho que estabelecer conserto com meu irmão. Eu tenho que fechar os meus olhos para as coisas que aconteceram, que foram pesadas. Eu falo para vocês de coração aberto que botar o meu pé a primeira vez por aquela porta ali, exatamente aquela, pode ter sido fácil para vocês que viram. Para mim que coloquei, tenho a certeza que custou e custou muito. Tenho a certeza disso. Então eu estou dizendo para vocês com autoridade, na minha palavra, por aquilo que eu mesmo exercitei e pratiquei na minha vida. Vamos cobrir. E o interessante é que, quando você pratica, quando você põe isso em prática, o resultado é que hoje eu estou aqui ministrando a sua vida. Depois de entrar por aquela porta. E ter ficado 9 anos longe daqui. E temos tido as nossas diferenças, que não foram pequenas. Ou estou falando alguma bobagem? Mas Deus é muito maior. E Ele gosta dos que cobrem. Porque o amor encobre todas as coisas. Multidão de pecados. Multidão de desavenças. Toda palavra torpe, acabou, foi. Mas eu preciso admitir. Eu necessito mudar. Tem que mudar a minha boca. Tem que mudar as minhas palavras. Porque a sua palavra e a minha palavra tem poder. Creia nisso. Eu comentei hoje com a Renata. Há uns 4 anos atrás, eu amo planta. E eu tenho planta na minha casa para todos os lados. E orquídea, árvore frutífera, e planta. Eu gosto das plantas e cuido das plantas. Gosto de planta, eu sou velho, eu cuido de planta. E há uns 5 anos atrás, quando eu não era velho, eu cheguei para o meu abacateiro, que já tinha uns 10 anos de vida ou mais, e ele não dava abacate já há uns 3 anos. Eu virei para ele numa conversa e disse assim: meu querido, é tua última chance. Ou você dá fruto, ou eu vou descer a ripa no você e vou arrancar e botar outra coisa aí. Mas sério, assim como eu estou falando com vocês. Com as mesmíssimas palavras. Deu tanto abacate, que a igreja inteira comeu abacate. Nós tomamos um susto, que fez um estrondo, quebrou um galho monstruoso. Porque caiu o abacate, nós contamos, tinha 90 abacates naquele galho. Abacatão assim, ó. Se você não crê que a sua palavra tem poder, o abacateiro sabe que tem. Cuidado. Gente, a começar em mim, diga para você, cala-te boca. Lembra? Calado. Minha avó dizia uma coisa, ela falava assim, daquelas que não era para ter dito, ela dizia, cala-te boca. Melhor era que era inocente, porque falava coisas bem inocentes, viu? E se eu criei desconforto em vocês, gente, é para que isso realmente mude. Mude. Tem que mudar. Nós temos que movimentar essa preguiça, essa pasmaceira que está na nossa vida. É tempo de a gente juntos, unidos, em Jesus, aprender a cobrir. E diga para a pessoa que está ao seu lado, eu quero aprender com você a cobrir. E diga para ela assim, cobrir é um grande desafio. Mas se cobrir é um grande desafio, deixa eu dar uma boa notícia, porque até agora vocês já ficaram com raiva. Então vamos às boas. Só, né? Por alguns segundos. Cobrir
ele traz as bênçãos de Deus. Sem e Jafé foram abençoados, porque cobriram com excelência, com amor de Deus. Cobrir cala a voz da condenação. O amor cala a voz da condenação. Cobrir traz respeito, traz admiração e traz uma coisa interessante, que é a disposição de servir uns aos outros. Quando eu me disponho a cobrir as suas transgressões, eu me disponho a te servir. Isso faz toda a diferença. Isso nos faz lembrar da obra da cruz. Isaías 53, versículo 5 em diante, fala que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. Ele encobriu a nossa vida com o seu sangue derramado lá na cruz. E se você não sabe o que é a obra da cruz, vá atrás disso, porque isso é que muda a sua vida. Isso é o que faz com que você possa encobrir. É Cristo Jesus na minha vida e na sua vida é que vai fazer isso, e não você por sua força e pelo seu esforço. Cobrir, ele lembra-nos não somente da obra da cruz, mas ele traz a convicção do amor de Deus por mim e por você. Ontem nós cantamos um louvor e eu falei para o Alisson, toda vez, há anos que eu canto esse louvor, e eu dizia para o Ricardinho quando cantava isso, eu ficava engasgado toda vez, porque se tem uma coisa que me constrange profundamente, esse louvor diz assim, que eu nunca saberei o preço que foi pago por mim na cruz. Vocês têm ideia do que isso representa? Eu nunca, e você nunca vai saber o preço que foi pago. Vocês não sabem o tamanho disso na minha vida e na vida de todos nós aqui hoje. Cobrir nos traz a convicção disso, desse preço que foi pago. E que eu e você jamais vamos saber o tamanho disso. Porque melhor é cobrir do que descobrir. Não importa o motivo e nem o tamanho do desafio. Segundo 1 Ricardo 2,3, cobrir abençoa, alarga as tendas e viabiliza as conquistas. Benditos os que cobrem, pois serão prósperos e reinarão sobre a terra. Esses são os filhos de Sem, os filhos de Jafé. Benditos os que cobrem, porque com a medida que cobrirem, também serão cobertos. Benditos os que cobrem, porque assim também, e não porque, mas assim como você também será coberto. Então, se você quer ser bem coberto, cubra bem. Jesus é proativo, né? O que ali dizia? Não faça ao outro o que não gostaria que com você fosse feito. Ele disse, espera um pouquinho. Isso está bem, mas eu vou te propor algo maior, algo reativo. Vá agora e faça ao outro o que você sonha, o que você mais deseja para você. Cubra. Ao invés de gastar o seu tempo, saliva, com palavras torpes, com fofoca de boca cheia, abençoe. Abençoe, abençoe, abençoe. Tenham tempo de comunhão, conversem, orem juntos, passem a limpo as coisas. Se não bastar uma vez, façam 10, 20. Não tem número mágico. Não importa. Mas façam isso para que Deus seja glorificado na sua vida. Amém?